dos casos mais assustadores, sinistros e perturbadores investigado pelos Warren, se não for o pior de todos, que inclusive eles não conseguiram resolver. E sim, estamos falando do caso da família Smurf, que foi o caso que está aparecendo no filme Invocação do Mal 4, que acabou de sair. E se você não viu, esse vídeo daqui é uma continuação do vídeo de ontem, onde a gente falou do filme. E um dos pontos que a gente falou bastante aqui foi que a história não foi contada pelo filme. Exatamente, o filme de Casa Assombrada, onde não é contada a história da Casa Assombrada. Então a gente veio aqui contar essa história para você. Na narrativa de hoje, a gente vai conhecer o sinistro caso da família Smurf. Fala oi, produção 2. Oi, produção 2. De novo. Bora lá? Galera, é o seguinte. 1972, houve um furacão, o furacão Agnes, que ele devastou ali o leste dos Estados Unidos. Ele causou um desastre ali desde o Canadá até o Caribe. E uma das regiões mais afetadas, acho que a região mais afetada por esse furacão, foi o estado da Pensilvânia. A família Smurf morava em Wilkes-Barre, na Pensilvânia. E por conta do furacão aí, eles acabaram perdendo tudo, porque houveram muitas enchentes, então eles perderam a casa, eles perderam tudo que eles tinham. E eis que o Jack, a família ali, eles juntaram as economias que eles tinham e compraram um duplex na rua Chase, em West Pittston, que era uma outra cidade ali próxima, também na Pensilvânia, porque eles precisavam sair e arrumar um lugar para morar. Tanto eles quanto todos os vizinhos ali de onde eles moravam, todo mundo teve que sair. Enfim, eles compraram o duplex na rua Chase. Por ser um duplex, é uma casa que na verdade são duas. É como se fosse uma parede no meio, duas casas, mas é uma só, entendeu? Um sobrado. E aí eles se mudaram. A casa do Invocação do Mal 2 também é assim, não é? Duplex? Acho que é. Só que é um outro modelo, É um porque duplex na Inglaterra, de né? pobre, porque aí em um lado mora uma família e do outro mora outra. Eu acho que é também. É que é uma outra estrutura, porque lá é Inglaterra, né? Esse aqui é nos Estados Unidos. Enfim, compraram o duplex, mas acho que é assim. Compraram o duplex lá na rua Chase, número 328, se eu bem me lembro. Se quiserem ir lá. Se quiserem ir lá. Essa casa ficou bem famosa, tá lá até hoje, tá? Se quiser, você pode ir lá olhar. Não vão deixar você entrar, porque mora gente ali, mas você pode ir lá olhar. Bom, eles se mudaram o furacão foi em 72, eles se mudaram em 73, e na época eles estavam em 6 pessoas. Então era o casal, o Jack e a Janet, e suas 2 filhas, Dawn e Heather, e os pais do Jack, que seriam os sogros da Janet, os avós das crianças lá, e eles se mudaram para esse duplex. Então numa das casas ficavam os sogros, né, os avós, e na outra casa ficava o casal com 2 crianças. Quando eles se mudaram, algumas coisas esquisitas já começaram a acontecer. Só que assim, eram coisas que eles olhavam e, óbvio, ninguém ia parar e pensar: nossa, acho que estou numa casa assombrada. Não, eles achavam que eram coisas normais de uma casa antiga. Então, às vezes algumas coisas sumiam, então eles achavam que fulano ciclano pegou. Acontecia, eles tiveram um problema na parede, uma das paredes do quarto de cima, de um dos quartos, ela tinha uma mancha, era como se fosse um buraco na parede com uma mancha enorme em volta, e eles tentavam limpar aquilo de todas as formas e não conseguiam. E aí eles pintaram 4 camadas de tinta e a mancha sempre voltava, uma mancha horrorosa na parede. Acabou que um dos quartos ali, ele ficou inteirinho revestido por painéis de madeira, porque as manchas da parede não saíam. Esse quarto, depois de um tempo, passou a ser ocupado pelas gêmeas que vieram depois. Eles tiveram mais 2 meninas e elas passaram a dormir nesse quarto da mancha. Então eram coisas pequenas, objetos que sumiam, as manchas na parede. Às vezes tinha um quarto ali recém-reformado, daqui a pouco eles chegavam lá, eles encontravam arranhões nas paredes, eles não entendiam se alguém tinha batido alguma coisa, o que aconteceu. Começou assim de forma bem pequenininha e a coisa aos poucos começou a aumentar. Uma das primeiras coisas estranhas que aconteciam ali é que a Janet ficava sozinha em casa, né? Geralmente, principalmente na parte da manhã, porque o Jack ele ia trabalhar, as crianças iam para a escola e ela não trabalhava, ela ficava em casa. Então, muitas vezes acontecia dela sair para ir eles falam loja, tipo uma venda, né? Um mercadinho assim, um mercado. Ela saía para ir na venda
E quando ela chegava, a porta estava aberta. Mas a porta não estava só destrancada, ela estava literalmente aberta, Escancarado. escancarada. E claro que ela não ia sair de casa, deixar a casa fechada e deixar destrancada. Tanto que, isso acontecia com ela, teve uma vez que ela, de novo, ela tinha ido na venda, que eles estavam arrumando as coisas, que eles iam acampar. E aí, quando ela tá chegando, encostando na frente da casa, assim, ela vê um sobrinho dela entrando na casa. E aí ela entra atrás dele, e aí ela pergunta, a Dawn tá em casa? Que é uma das filhas. A Dawn tá em casa? E ele responde, a tia deve estar. Porque na hora que ela chega, ele tá parado, tipo, gritando o nome da Dawn lá pra cima, entendeu? Chamando a prima. E aí ela chega e pergunta, a Dawn já chegou da escola? Ele fala, acho que sim, porque a porta abriu. E aí ela olha assim, procurando onde a menina costuma deixar a bolsa, os livros dela quando ela chega, e não tinha nada. E aí ela começa a chamar também, Dawn, você tá aqui, não sei o quê. Na hora que ela começa a chamar, a menina entra pela porta, que ela não tava. Então, tipo, alguém abriu a porta pro menino entrar, sabe-se lá quem. Muitas vezes acontecia também do cachorro se teletransportar de alguma forma, ou alguém ficar abrindo e fechando a porta pra ele. Porque muitas vezes ela ia sair pra ir no mercado, ela tipo, abria a porta pro cachorro pra ele ficar do lado de fora, ter tipo um jardim ali, um quintal. Quando ela chegava, às vezes, ao invés da porta tá aberta, tava tudo trancado, só que o cachorro tava dentro. O cachorro que ela deixou do lado de fora. E às vezes ao contrário. Ela deixava o cachorro do lado de dentro, trancava tudo, ia no mercado. Quando ela chegava, tava tudo trancado, só que o cachorro tava do lado de fora. E aí O cachorro não entendendo nada. não entende nada, é um pastor alemão, muito bonitinho. E ninguém sabe se o bicho estava sendo teletransportado, se o fantasma estava abrindo para ele sair e depois trancando ele lá fora, ou ao contrário. E essas coisas aconteceram várias e várias vezes. Outra coisa que começou a acontecer, e eles achavam que poderia ser casa velha, problema de fiação, esse tipo de coisa, eram eletrodomésticos que eles queimavam, e inclusive chegavam a pegar fogo sem explicação. Tipo, imagina você tá do nada na sua casa, você sente um cheiro de queimado, você vai ver se o micro-ondas tá pegando fogo, sendo que ninguém tá usando. Não tem nada de metal lá dentro, não tem nada que poderia... Na época não sei se tinha micro-ondas, porque era 70, década de 70, eu acho que não, mas outras coisas, né? De repente, sei lá, um liquidificador, uma geladeira, uma torradeira, sei lá, esse tipo de coisa. Eu acho torradeira mais... Torradeira. Mais fácil de ser. E aí eles estavam sempre tendo prejuízo, porque as coisas queimavam, você tinha que comprar de novo. Sim. Outra coisa que ela começou a perceber que aconteceu várias e várias vezes. Certo dia, de novo, todo mundo saiu, ela ficou sozinha em casa, a maioria das coisas acontecia com ela porque era a pessoa que passava mais tempo em casa. E naquele dia em particular, elas acordaram de manhã, as meninas estavam se arrumando para ir para a escola, e estava escuro, porque era um dia muito chuvoso. Então, tinha tipo um abajurzinho na sala e a luz estava acesa do abajur. E aí, depois que as meninas já tinham ido para a escola, tinham saído, foram embora, começou a abrir o tempo, começou a clarear. Ela pegou e desligou o abajur. Ela desligou e subiu para arrumar as camas. Arrumar as camas, pegar a roupa suja lá nos quartos e desceu. Quando ela desceu, que ela olhou, o abajur estava aceso de novo. E ela olhou, ela falou, nossa, mas eu apaguei, né? Eu desliguei. Pois bem, foi lá levar a roupa pro porão, lá onde tinha a máquina de lavar, tudo. Passou pela cozinha, lavou a louça, não sei o que. Quando ela volta na sala, tá acesa de novo. E ela conta que isso aconteceu cerca de 5 ou 6 vezes no período de 1 hora. Ela ia fazendo as coisas na casa, ela desligava o abajur, ela ia fazer um negócio, ela voltava e estava aceso. Detalhe, que eu acho que isso aqui faz toda a diferença. Esse abajur era como se fosse uma luminária que era para ela ter 3 fases, ou 3 lâmpadas, alguma coisa nesse sentido. Para resumir, ela tinha que apertar o botão 2 vezes para ligar o abajur. Não era uma coisa que fez barra, ele ligou. Porque eles não estavam usando a lâmpada correta, entendeu? Como as crianças eram pequenas, elas derrubavam muito, vivia quebrando as lâmpadas, eles colocavam uma lâmpada comum, mais barata, no abajur e deixavam lá. Só que para funcionar o mecanismo de acender, você tinha que apertar 2 vezes. Alguma coisa invisível apertou aquele botão 2 vezes, várias vezes no período de 1 hora. E aí, né, aquilo,
Não é fantasma, é só alguma coisa, né? Sei lá, de casa velha, entendeu? E isso aconteceu várias e várias vezes também. Não faz muito sentido pra mim. Ah, eu acho que é só pra perturbar mesmo. É, Sabe por quê? é só pra ficar rindo da cara É, da pessoa que sabe fica por quê? indo lá desligar o abajur toda hora. Espíritos trevosos, espíritos, seres não humanos, seja lá o que for, eles se alimentam de emoções negativas. Medo, raiva, entendeu? Uhum. Por que eles fazem essas coisas? Eles começam a fazer algumas coisas ali pra você começar a ficar assustada. Sim. Quanto mais você se assusta, mais a sua energia de medo que você exala no ambiente, a gente libera energia psíquica no ambiente de Sim. medo. Mas eles se alimentam. Mas eles se alimentam, eles ficam mais fortes. E eles fazem o quê? Fazem coisas mais assustadoras ainda. É por isso Sim. que vai progredindo, entendeu? Uhum. Nessa época ainda tava meio que no começo. E aí, além disso, tinha também um armário no quarto da Janet que era assim. Tem um vídeo, vou colocar na edição. Imagina uma porta que é assim, ela não tem maçaneta, é tipo um closet, não tem maçaneta. Ela é sanfonada, então ela dobra no meio. Então você vai abrir, você tem que puxar ela pra você. Ah, Então tem eu duas sei madeiras, qual ela que faz é. assim. É muito estranho. É assim e assim. Ela era um pouco pesada, mas não só isso. Ela vinha com o trilho, só que aquele trilho, ele não estava alinhado corretamente. O que significa que você tinha que dar... Sabe quando você tem que dar uma puxadinha, uma levantadinha pro negócio vir? Que ele não vinha rápido? Não era fácil de mexer aquilo. E muitas vezes ela estava andando, fazendo as coisas no quarto, quando ela olhava, a porta estava um pouquinho para frente, como se alguém tivesse puxado ela só um pouquinho. Uhum. Outros momentos, aí ela ia lá e arrumava. Em outros momentos, a porta estava inteira puxada. Tipo, alguma coisa abriu, de fato, a porta do armário. Até que o tempo foi passando, e esse negócio do armário foi piorando com o tempo. Até que num belo dia, ela estava no quarto, se arrumando, se trocando, e ela sentou na cama, sentou na ponta da cama para colocar o sapato. No que ela tá colocando o sapato, a porta começa a fazer isso aqui. Abre e fecha na frente dela. Tá, 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 tá. E muito rápido, assim. E aí ela olhou nisso, né? Nessa altura, que várias coisas aconteceram. Não tô contando necessariamente em ordem cronológica, porque tanta coisa aconteceu lá que nem a família lembra direito o que veio antes e o que veio depois, né? Porque foram muitas coisas. Normal, são muitos eventos. Quando foi mais pra frente nesse dia, a porta vinha e ela já tava de saco cheio. E ela pegou e fez assim: dá pra você parar que eu não tô com saco pra isso? A porta fechou. A porta fechou. Voltou pra onde tava. A porta voltou, ela levantou, virou pra mexer na cômoda, fazer outra coisa. A porta começou de novo. E ela falou: eu disse pra você parar. Aí a porta fechou de novo. E ficou. É uma Tipo, péssima ideia estava você interagindo conversar. com ela, estava interagindo. É uma péssima ideia você conversar com um fantasma. Pois é. Você acha que parou por aí? Tem muito mais coisa. Outra coisa muito estranha que aconteceu também, dessa vez na casa do lado, que era dos pais do Jack, né? Da Mary e do John. Eles saíram um belo dia, foram fazer qualquer coisa. E aí a família ouvia barulho na casa do lado que estava vazia. Quando a Mary e o John chegaram em casa, tinha um armário na cozinha, entupido, abarrotado de utensílios de porcelana, pesadíssimo, e ele estava alguns centímetros afastado da parede. Só que assim, para você mover um móvel com aquela quantidade de coisa dentro, cara, você tem que ter um bom físico, você tem que ser assim, tipo The Rock, entendeu? Como é que é o nome dele? Terry Crews. Se você for essas pessoas, talvez você consiga fazer isso sozinho. E eles chegam em casa, numa casa vazia, que não tem ninguém, e o móvel tá movido. Não, e tipo, esses móveis, geralmente, eles são bem pesados, sem nada dentro. Não, mas que é tudo antigo, né? Década Exatamente. de 70. Naquela época, os móveis eram de móveis madeira eram maciça. muito pesados. Não era Casas Bahia, esses compensados que a gente vê hoje em dia, não. E não era só o móvel, ainda tinha muita coisa dentro. Exato. Tava extremamente pesado, por isso que, né? Pois é. Exato. Outra coisa que aconteceu, várias coisas ali foram eventos auditivos, né? Sonoros.
Começou com a Janet, pra variar. Ela ficava sozinha na casa, ela só se lascava, essa mulher, você não tá entendendo. Coitada. Certo dia, ela tava lá em casa sozinha, toda feliz, né? As crianças na escola, tá. Feliz não tava, né? Já tinha brigado com o fantasma também. Pois é. Ela pegou, desceu pro porão, porque no porão ficava a máquina de lavar e a secadora, e ela desceu pra lavar a roupa. Aí ela põe as coisas. Na hora que ela tá virando pra sair, que ela tá se afastando da máquina, que ela vai subir do porão, o porão ele sobe e dá na cozinha, né? Aí ela escuta claramente uma voz dizendo: Janet! E ela escuta, ela pensa: ah, deve ser minha irmã. Não sei por que cargas d'água ela achou que a irmã dela tinha entrado na casa dela. Não sei se a mulher tinha chave, não sei, mas ela achou que era a irmã. E aí ela para assim: eu tô aqui embaixo. Janet! Janet! Ela faz o quê? Ela sobe. Não tem ninguém na casa. Aí até me arrepia. Não tem ninguém na casa. Em outros momentos, ela tá sentada na mesa da cozinha fazendo lista de compra e ela escuta claramente a porta da sala abrir. A porta abre, fecha com força. Janet! E aí, claro, ela vai lá, ela fala: tô aqui na cozinha, vem cá. Ela sempre acha que é a irmã dela. Não sei o que é esse caso, ela acha que ela ouve a voz de mulher, ela acha que é a irmã. Tô aqui na cozinha, vem cá. Nada. Ela chega na sala, tá tudo trancado. Não tinha como ter alguém entrado lá e, óbvio, não tinha ninguém. Em outro momento, ela tá saindo do banho e ela escuta uma voz assim: querida, que era o jeito que o marido chamava ela. E ela sai do banheiro e começa a procurar, só que não tem ninguém no andar de cima, as crianças estão tudo lá embaixo. E ela desce e pergunta: cadê o pai de vocês? Ah, tá do lado na casa dos avós, faz um tempão que ele tá lá. Na grande maioria das vezes eram vozes femininas, mas às vezes ela ouvia masculinas também. Além disso, teve um período perto do Natal que eles começaram a ouvir assovios. Ela estava no banheiro e ela começou a ouvir alguém assoviar, ela ficou com medo e chamou ele. Eu acho que tem alguém na casa, eu acho que tem um homem na casa. Ele vasculhou tudo, olhou tudo dentro e fora, não tinha ninguém. Uns 2 dias depois, ela estava no quarto com a menininha pequena e ela escutou o assovio dentro do quarto também. Dentro do quarto? Dentro do quarto onde ela estava. Também em relação às vozes, um evento interessante que a gente sabe que acontece muito quando você tem uma influência negativa espiritual é esses seres tentarem causar briga ou algum tipo de confusão entre os membros da família. Então, certa vez, tinha uma tia do Jack, uma tia deles, que estava hospedada na casa do lado, na casa dos pais dele. E do nada, tanto essa tia quanto a mãe dele pararam de falar com o casal, ficaram de mal, entendeu? Não estavam falando mais. E aí eles conversando entre eles: nossa, o que a sua mãe tem que ela não fala mais com a gente precisa ir lá ver. Bateram lá na casa dela para conversar, por que ela estava brava. E ela, na verdade, ela estava muito brava e muito decepcionada, porque eles eram cristãos muito fervorosos e muito dedicados à igreja. Porém, ela disse que escutou uma briga absurda, horrível entre eles, uma discussão muito alta e muito asquerosa pelas palavras que eles usavam. Entende? Com palavras muito chulas, muito vulgares, esse tipo de coisa. E ela ouvia aquilo e ela ficou assim. Eu acho que ela fica decepcionada ou fica meio assustada, eu entendo. Eu não entendi ela ficar brava por eles estarem brigando daquela forma, mas tudo bem. Creio que família, né? Família, né? E também essa coisa muito religiosa e tal, acho que ela, enfim. Eu sei que ela tava muito brava e eles falaram pra ela: não, mas não foi a gente não briga, é muito difícil. Se a gente teve uma discussão, isso daí deve fazer, sei lá, 6 meses e outra, a gente não faz. Nós não. Por mais que às vezes você fale: ah, não enche o saco, alguma coisa assim que pode acontecer numa briga, a gente não vai falar um com o outro desse jeito, nós não somos assim. E ela não acreditava. Ela acabou relevando, mas ela só passou a acreditar neles depois, mais pra frente, quando eles, de fato,
entenderam o que estava acontecendo. Da mesma forma, num outro momento, num outro dia, tava o Jack e a Janet à noite acordados no quarto conversando antes de dormir. E eles começaram a escutar uma conversa que parecia ser uma discussão que eles ouviam e parecia que vinha da casa do lado, a casa dos pais dele. A Janet, ela falava que parecia, assim, vinha de lá, mas que para ela não parecia serem eles. Ela só escutava que era um homem e uma mulher, mas não parecia ser eles. Já o Jack não, ele tinha certeza absoluta que eram os pais dele. Ele ouvia como se fossem os pais dele. E eles estranharam. 20 para 1 da manhã, 2 senhores de 70 anos, na faixa dos 70, o John já devia estar dormindo e realmente estava. No outro dia, ela foi conversar com a Mary, perguntou para ela, ela falou, não, eu estava acordada nesse horário. Ela parece que ficava vendo TV ou coisa assim, mas o John já estava dormindo, ó. Então, não fomos nós. E era assim, como eram as duas casas grudadas, tinha aquela parede que dividia, a família, o casal ali, eles ouviam como se fosse vindo da casa dos pais dele e vice-versa, né? Só que é como se fosse na parede, gente, não vinha de lugar nenhum. Entendeu? Batidas e pancadas. Num dado momento, eles começaram a ouvir batidas estranhas aleatórias, e geralmente em uma sequência de 3. Então, e geralmente à noite. Do nada, eram 3 batidas na porta do lado de fora, como se alguém estivesse batendo para entrar, ou 3 batidas atrás do vaso sanitário. Nossa, que específico. A Janet chegou a ouvir as batidas também num espelho que ela tinha no quarto dela. Era tipo uma cômoda, assim, mais ou menos como uma penteadeira. Tinha 2 espelhos. No meio tinha um crucifixo, ela ouvia as batidas onde estava o crucifixo. E ela ouviu também no quarto das meninas mais velhas, se eu não me engano, as adolescentes, porque onde tinha um rosário. Além disso, a Mary, na outra casa, quase todas as noites passou a ouvir batidas, tanto no armário dela, no guarda-roupa, quanto na mesa de cabeceira. Além disso, num determinado dia, também na casa dos mais velhos, dos pais do Jack, teve uma noite que o John acordou muito, muito assustado. E a Mary também ficou assustada, óbvio, porque eles ouviram uma única pancada. Mas era uma pancada absurdamente alta, como se alguma coisa caísse do teto, assim, um estrondo. Uma única pancada. Pá! Só que aquilo tinha que ser muito alto, porque o John, ele era um senhor, bem senhor, e ele já estava com menos de... Já tinha perdido 60% da audição. Então, para ele escutar alguma coisa, tinha que ser uma coisa muito alta. Se ele dormia, ninguém acordava, porque o bicho não escutava, ele apagava. É muito difícil tirar aquele homem da cama. E ele acordou e deu um pulo dessa altura. Sabe quando você acorda no susto? Aí eles foram conversar no dia seguinte, ninguém na casa do lado ouviu. Um estrondo desse tamanho, se cai alguma coisa no vizinho, você escuta como que O ninguém velho ouviu? que não tem 60% da audição ouviu, mas as pessoas O normais resto não ouviu, só o casal. Outra coisa que começou a acontecer também, não para nunca mais, é muita coisa, você não vai entender, não para mais. Outra coisa, a descarga. Certo dia, o Jack tava saindo do banho, eu acho que era isso, tava saindo do banho, e ele começa a escutar como se fosse água correndo. E ele põe a orelha na parede assim, e ele percebe que é a descarga na casa dos pais dele. Só que é assim, ele escutava tipo 20 segundos de descarga, aí parava, depois de uns 20 segundos começava de novo. E foi tipo umas 30 vezes. 30 descargas, gente, quem dá? Por mais que você tenha feito um toroço enorme, você não vai dar 30 descargas, gente. Como assim? E aí ele falou, deve estar com algum problema, né? E assim, detalhe, eles estavam viajando, não tinha ninguém na casa. A casa estava vazia. Beleza, ele pegou a Dawn, acho, uma das meninas mais velhas, vamos lá ver o que tá acontecendo. Foram lá na casa do pai dele, ele tinha a chave. Foi lá onde era o banheiro. Quando ele chegou lá, a descarga continuou dando na frente dele. Continuou puxando a descarga, entendeu? Aí o que ele fez? Pelo que eu entendi, é aqueles vasos que tem tipo uma caixa, uma cuba, assim. Ele levantou a tampa e puxou aquela corda que tem uma bolinha. Que ele falou, às vezes isso aqui que tá fora do lugar, sei lá, alguma coisa tá disparando toda hora.
Levantou, ele olhou, não parecia ter nada de anormal. Pelo que se sabe, tanto ele quanto o pai dele, eles entendiam muito. Eles eram muito bons com essa coisa de casa. Tanto que metade da reforma eles mesmos fizeram quando eles mudaram, que a casa era muito antiga, teve muita coisa para fazer. Ele olhou aquele vaso, ele não viu nada demais. Ainda assim, ele mexeu ali na bolinha, ela rodou, voltou pro lugar, fechou. E aí, nisso, ele ouve as batidas perto da privada, onde ele tá mexendo. Ele ouve perto do chuveiro e ele vai ouvindo as batidas na parede inteira pelo corredor. Tum, 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 indo embora. Como se alguma coisa saísse e fosse pro quarto da mãe dele. Ou seja lá o que for que tava brincando com a privada, foi embora. Entendeu? E aí eles ficam assim, né? Tipo, what the fuck? Outra coisa, os objetos que desaparecem. Gente, é normal a gente ver em casos de casa assombrada coisas que somem. Super normal. Só que assim, era muita coisa. Você não tá entendendo. Começou com a Mary, a senhora. Ela tinha umas maquiagens lá e uma outra coisa, talvez um batom, coisas assim, começaram a sumir. E aí ela começou a achar que ou eram as meninas, as adolescentes, que estavam começando a usar maquiagem, ela começou a achar que as meninas estavam pegando, ou as pequenininhas, para qualquer coisa aleatória que não fosse passar na cara. E só que ela procurava, ninguém sabia onde tá, não voltava. Pra maquiar as bonecas. Pra maquiar as bonecas, poderia ser, né? Mas não achava. Tinha coisa que reaparecia, tinha coisa que não. E quando reaparecia, geralmente era em lugares óbvios, do tipo, tava aqui, não tá mais aqui, você vai fazer outro rolê ali, outra coisa, quando você volta, tá aqui. Entendeu? No lugar que não tava antes. Esse tipo de coisa. Então começou com as maquiagens, depois foram as colheres. As colheres começaram a sumir. E ela devia ser uma avó meio crica. E ela começou a achar que as crianças estavam usando as colheres para cavar no jardim. Nossa, que específico. É de certeza Exato. que ela fazia isso quando criança. Pode ser. Muito específico. Muito específico. E aí, só que aí começa, né? Fala com um, fala com outro, ninguém nunca sabia das colheres. Eu sei que foram sumindo as colheres. 1, 2, 3. Daqui a pouco, não tinha mais colher, gente. Sumiram todas. Depois que sumiram todas, apareceu uma, depois mais uma, e todas voltaram do além. Você acha que isso aconteceu só com as colheres? Não, as toalhas também. Onde estão as toalhas marrom? Não sei, sumiram todas. Aí no dia seguinte aparece uma. No outro dia aparece mais uma. E aos poucos elas voltam. Toalhas, formas, utensílios de cozinha, assadeiras, sumiam e voltavam. Tinham coisas que não voltavam. O Jack tinha uma camisa branca que nunca apareceu. Uma das meninas, a Heather, se eu não me engano, ela estava se arrumando para ir para a escola. E ela queria usar uma calça jeans que era nova. E ela abriu a gaveta e ela procurava e nada da calça. E aí você imagina, né? Aquela correria para elas irem para a escola logo de manhã. Mãe, cadê minha calça? Cadê minha calça? E a Janet falava, mas essa calça é nova, ela não foi lavada, não sei o quê. Ainda assim, ela foi, correu, procurou no cesto de lavar roupa, procurou não sei aonde, caçaram em todo lugar, não acharam. No final, a menina, óbvio, vestiu Foi outra de calcinha. coisa. Sim, foi de calcinha, muito bom. Não, vestiu outra coisa, foi pra escola. Quando essa menina saiu, a Janet ainda foi de novo no quarto dela, olhou nas gavetas, no guarda-roupa, não achou nada, passou. Quando a menina chega da escola, ela sobe com o material dela pro quarto, ela vai trocar de roupa. Adivinha onde tá a calça? No armário. No exato lugar, na exata gaveta onde ela tinha que estar desde o começo. A calça tava lá. Num outro dia também, a outra menina que tinha o tal do rosário pendurado na cama. A menina ia pra escola e falou pra mãe que o rosário sumiu. E a Janet não se importou, porque fica pendurado na cama, ela falou, não tem nada não, deve ter caído atrás do travesseiro, caiu do encosto da cama, deve estar no chão, depois a gente acha. E a menina foi pra escola. A menina foi pra escola, ela foi lá arrumar a cama, foi procurar. Que ela tinha certeza que tinha caído de madrugada. A menina esbarrou, alguma coisa, caiu. Bom, ela revirou. Ela tirou o colchão, todos os lençóis, tudo que estava espalhado. Ela engatinhou pelo quarto inteirinho procurando. Ainda mais que Rosário, né? Eles eram cristãos, isso pra eles era muito significativo. Sim.
Então ela caçou aquilo em tudo que é lugar, caçou, não achava. Ela falou, meu, não é possível. Bom, ela desistiu e foi fazer outra coisa. Daqui a um tempo ela volta lá no quarto, por qualquer motivo aleatório. Quando ela chega lá, o Rosário tá deitado no travesseiro da menina, assim, ó, esticadinho. Como se alguém tivesse devolvido o Rosário. Não acabou, tem mais coisa. É meio contraditório, né? Um fantasma pegar um rosário. Tipo, Mas eu acredito que eles mexem muito com... Principalmente se for demônio, esse tipo de coisa, né? Uhum. Ou mesmo um espírito que queira te assustar. sim. Eu acho que faz muito sentido eles brincarem com objetos religiosos, porque É. eles sabem que pra você aquilo tem importância. Exatamente. Entendeu? Eu também acho que faz muito sentido, Pra te mas é assustar. que pros cristãos, acho que não faz muito sentido, porque querendo ou não, é um negócio que eles usam pra Pra proteção. proteção. Não tá protegendo nada, se Não. pode ser roubado do nada, né? Sei lá. Porque no fundo não é o objeto, né? É energético o Sim. negócio. A gente atribui aos objetos um significado. E Uhum. porque a gente atribui, né, psiquicamente, aquilo ganha força, ganha energia. Sim. Mas é só um objeto, É. entendeu? No final das contas, é só um objeto. Bom, ainda falando sobre coisas que somem, o Jack, ele tinha uma pulseira feita de aço. Aço? Era isso? Ah, se eu não me engano era isso. Aço inoxidável, se eu não me engano. Porque era uma pulseira médica. Negócio de controle, se caso ele tivesse uma convulsão, ou tinha alguma coisa sobre ele ter alergia à penicilina, porque ele tinha feito 2 anos antes uma cirurgia no cérebro, então ele poderia ter Nossa. alguma coisa. Então ele ficava com aquela pulseira médica, pulseira de emergência, o tempo todo. Ele só tirava para tomar banho. E essa pulseira, ela tinha um fecho muito específico, né? Não era um fecho comum, ele era tinha uma trava, que era justamente para você não correr o risco de perder. Então não era fácil, tipo, você tá Uhum. mexendo num negócio, o negócio esbarrou, abriu, caiu. Não. Pois bem, ele ia tomar banho, ele tirou a pulseira porque ele ia tomar banho, e ele colocou em cima de um armário que tem ali no banheiro, que era o armário de toalhas que tinha ali. E ele colocou ali em cima, sentou no vaso e começou a cortar a unha do pé. E quando ele tá lá cortando, ele escuta como se fosse, ele explica como se fossem voltas. Eu acho que seria tipo raspando assim na parede, como se fossem 3 voltas. E ele tem a impressão que nessa primeira volta, ele escuta uma coisinha, um tim, como se fosse, sabe metal, quando bate metal com metal, faz Uhum. tim. Só que na hora ele nem se ligou. Como ele falou que a casa era barulhenta o tempo inteiro, eles escutavam raspar em parede, em teto, batida em parede, em teto. Eles escutavam tantos barulhos estranhos que ele, tipo, continuou lá cortando a unha do pé, fazendo as coisas dele. Aí daqui a pouco ele ouve mais 3 vezes. Como se fosse né, como se estivesse raspando, alguma coisa assim. Beleza, foi tomar banho. Quando ele saiu do banho, ele se deu conta que a pulseira não estava lá. E ele quando ele viu que a pulseira não estava mais lá, ele pensou que aquele barulho de metal com metal que ele ouviu, que parecia ser metal, ele acha na cabeça dele que se alguém tivesse puxado a pulseira dali, a pulseira teria batido na quina do armário e teria feito aquele barulho. Uhum. Mas ele teria visto alguém fazer isso, né? Alguém invisível pegou a pulseira na cara dele, ele não viu. Você acha que a pulseira voltou? Não voltou. Foi um dos itens que não voltou nunca mais. É importante, né? Item importante, exatamente. A camisa branca, Camisa foda-se. branca, também. Se você acha umas 3 num brechózinho qualquer. Exato, agora a pulseira médica é extremamente complicado. importante. Os brincos da Janet também. Janet tinha um par de brincos que era barato, era tipo bijuteria, mas ela adorava aquele brinco. Era o que ela gostava mais desse brinco do que das joias, porque ela gostava do encaixe que ele tinha. Pelo que eu entendo, é meio de pressão, assim, você não tem tarraxa, Sei. entendeu? Ela adorava do jeito que ele ficava, que era só encaixar, e ela usava muito aquele brinco. Muito mais fácil. Ela adorava. Isso foi um pouco depois desse evento da pulseira. Bom, ela adorava aquele brinco, e a família ia acampar. E parece que ela deixou o brinco, queria deixar os brincos em casa para não perder, porque ela adorava, e eles iam, sabe, deitar no saco de dormir, esse tipo de coisa ela não queria perder. E eles foram acampar. Quando eles estavam no acampamento, ela se deu conta que o brinco estava na orelha dela, que ela tinha levado, que ela esqueceu de tirar. E aí ela falou, tem que tomar cuidado para não perder. Beleza, deixou ele ali no cantinho, no dia seguinte, sumiu, de fato sumiu. Não achava.
Antes de voltar pra casa, eles reviraram tudo, o saco de dormir, tudo que eles tinham ali. Ela fez ali o café da manhã pra eles e tal, ela revirou tudo, não achou os brincos. Ficou extremamente chateada porque ela amava aqueles brincos. Voltou pra casa. Depois, quando eles já estavam em casa, ela estava lavando louça e eles tinham uma máquina de lavar louça. Ela enfiou a mão na máquina para pegar os pratos lá de dentro, pegar as coisas. Na hora que ela tirou, os brincos estavam enfiados na mão dela como se fosse anel. Oxi. E ela nem sentiu. Na hora que ela fez assim, os brincos vieram junto. Enrolado, devia ser argola, né? Enrolado como se fosse anel no dedo dela, assim. Você já imaginou você enfiar sua mão dentro de uma máquina, ter um fantasma lá do outro lado que pega e enfia um negócio no seu dedo? Eu acho isso perturbador, gente. Como assim? Com certeza. Numa outra ocasião, o brinco sumiu de novo. Ela usou o brinco numa quarta-feira. Aí ela tirou à noite e colocou num lugar, não sei se foi na cômoda, mas ela disse que era um lugar fácil. Porque como esse brinco era um brinco que ela usava muito, ela deixava próximo ali. Eu usava direto aquilo. E ela colocou, tipo, provavelmente em cima da cômoda, algum lugar assim, e ficou lá. Quando foi na sexta-feira, ela queria usar o brinco de novo. Só que ele não tava lá. E aí ela procura daqui, procura de lá, porque ela amava aquele brinco. De novo sumiu o brinco que ela amava. Procurou, não achou. Bom, ela resolveu tomar um banho, foi tomar um banho. Quando ela tava no banho, ela pensou. Não sei por que ela pensou nisso, mas veio na cabeça dela, às vezes alguém, né, no ouvido, não sei. Veio na cabeça dela que talvez... porque ela tava tomando banho, aí ela lembrou da pulseira do Jack. Não foi nem por causa do brinco. Ela tava pensando no brinco, lembrou da pulseira. Lembrou da pulseira. E aí ela pensou, veio assim, e aí ela pensou, será que a pulseira dele não tá na caixinha dele? Porque ele tinha uma caixinha onde ele guardava, tipo, broche, esse tipo de coisa, assim. Aí ela pensou, às vezes ele tá achando que deixou no banheiro, mas ele pode ter enfiado na caixinha. Vou lá olhar. Só que detalhe, essa caixinha, eu acho que ficava 2 anos fechada. Porque broche, essas coisas mais assim... É mais colecionável, né? o Jack quase não usava esse tipo de coisa. Ele não era o cara que saía de terno, entendeu? Ele não usava essas coisas. Então aquilo vivia, assim, aquele tipo de tralha que você tem e fica lá encostado que você nem lembra que tem, entendeu? Mas ainda assim, ela resolveu olhar na caixinha. Não sei por que cargas d'água. Ele ia tirar uma coisa importante, uma pulseira médica pra enfiar numa caixinha que ele não mexe. Mas tudo bem. Ela falou, a essa altura do campeonato, vai que, né? Já apareceu brinco na máquina de lavar louça, vou olhar na caixinha. E ela disse que tanto não usavam aquilo que quando ela chegou pra mexer, em cima de onde estava a caixinha, tinha pilhas de revista, um monte de coisa, assim, sabe? Era uma coisa que estava lá, esqueci. Beleza. Ela tirou as coisas, pegou a caixinha, abriu. No que ela abriu, o brinco dela estava lá. O brinco dela estava lá e ele tinha como se fosse sabe quando, tipo uma pasta seca, aí você tem que fazer assim, raspar? Eles acham que é concreto, cimento, alguma coisa assim. Aí ela limpou o brinco. Mas, gente, como que o brinco foi parar ali, gente? Como que ela pensou nisso? Parece que alguém falou, né? Tipo, vai lá, trouxa, vai ver onde eu enfiei seu negócio ali. Ai, demorou demais pra achar. Tá Deixa ali, eu te dar ó. uma dica, vai. Não Deixa eu te dar uma dica, tá ali. Exato. Gente, é muito bizarro. Alguns lençóis sumiram também, alguns voltaram, outros não, né? Tinha coisa que voltava, tinha coisa que não voltava. Num certo dia, a Mary, também aconteceu com a Mary. Maquiagem, essas coisas assim. Teve um dia que ela queria fazer um prato específico e ela comprou 2 latas de cogumelo enlatado. Latas de cogumelo enlatado, nada Então redundante. Comprou as 2 latas. E assim, ela comprou especificamente para fazer essa comida que ela queria fazer. Então, no banheiro, no porão da casa dela, tinha... sabe esse povo que faz tipo depósito? Dispensa? Sim. Então tinha um lugar ali que era tipo dispensa e ela tinha guardado lá, né? Tipo, vou usar depois pra fazer tal coisa. Quando ela tava na cozinha no outro dia fazendo, ela pediu pro John descer e pegar as latas pra ela. Só que ele foi lá e não achava, não tinha lata nenhuma lá. E ela falou, eu comprei essas latas e eu não fiz nada com cogumelo, tem que estar aí. E ele falava, não tá. E ela olhou também e não tava. Bom, ele saiu pra comprar mais 2 latas. Ele saiu, voltou, deu as latas pra ela estava cozinhando, ela precisou descer para pegar outra coisa, latas na prateleira de novo. Voltou as latas, depois que ele saiu para comprar outra vez.
Tá que pariu, Que né? inconveniente. Tá que pariu, né? Ainda faz gastar dinheiro em dobro. Aham. Outros eventos estranhos que aconteceram. O Simon vivia muito inquieto, pelo que se diz em algum momento ele chegou a ser atirado por algo invisível contra a parede. O Simon é o cachorro. Aham. Numa noite em particular, o Jack estava deitado na cama e de repente ele começa a ouvir um uivo, mas um uivo, foi um uivo de pelo menos 1 minuto. Assustador, parecia filme de terror no meio do cemitério, sabe? Aquele uivo assim. Uhum. Só que na hora ele pensou que era o cachorro. E ele falou, é o Simon, né? E aí ele tava deitado na cama assim, tava com os braços esticados, ele foi levantar a mão pra mexer no cachorro. Ele ia pôr a mão no chão pra mexer no cachorro, tipo, acalmar ele. A mão dele não vinha. Tinha uma força invisível que não deixava ele mexer a mão. E aí ele ficou, tipo, puxando assim, a mão não vinha, daqui a pouco ele puxou com força, conseguiu. Aí ele deu aquela viradinha pra fora da cama, pôs a mão no Simon, ele tava deitadinho assim, quieto, na maior paz, na maior tranquilidade. Não deu nenhum indício de que tava uivando. Sabe quando parece que nem respira de tão quieto? Uhum. Tipo, não foi o cachorro. Sim. Foi o cachorro. Seja lá o que for, ainda pra deixar ele mais assustado, ainda criou toda uma cena dele não conseguir se mexer, entendeu? Sim. Num outro momento também, as crianças acordaram, parece que foi mais de uma vez, as crianças acordaram gritando no meio da noite. Eles correram pra acudir as crianças, as menores, pra saber o que é. Quando chegaram lá, elas estavam no chão, toda amontoada, com medo, e elas diziam que tinham sido jogadas de suas camas. Uma das meninas, numa noite, ela brotou na parte de baixo da escada. Brotou na parte de baixo da escada. Veja bem, vamos lá. Que específico. Imagina uma casa muito, muito antiga que tem muita madeira. Imagina que todo lugar que você anda range. Não é só na escada, porque a escada de madeira range. Uhum. O piso inteiro rangia. Era uma merda. Porque eles estavam no quarto à noite, eles conseguiam escutar, cada uma que levantasse da cama e andasse pelo corredor, eles escutavam. Qualquer pessoa que se movesse dentro da casa, eles escutavam por causa dos rangidos. Não dá nem pra saltar a geladeira. Não dá. Tanto rangido tinha que eles já tinham acostumado com o andar das filhas deles, que eram 4, que quando elas levantavam para ir no banheiro, eles sabiam quem estava indo. De tanto que rangia. Numa noite em particular, a menina começa a gritar, a chorar. Na hora que eles vão ver, ela tá no andar de baixo, assim, ó. Aqui tem o corredor, onde tem os quartos, tem a escada e tem, tipo... sabe quando a escada ela faz, tipo, uma curvinha? Sim. Tem um chãozinho ali, ela tava ali. E eles correram lá, como você chegou aqui? Ela tava muito assustada, ela falava, eu não sei, eu não me lembro. Andando não foi. Uhum. Alguém teria escutado. Sim. É como se ela tivesse sido teletransportada lá pra baixo, gente. Se materializou lá embaixo, sei lá. E ela nem lembrava, ela tava muito confusa, assustada, com medo. Algumas vezes, aconteceu com alguns membros da família também, de acordarem com marcas estranhas no corpo, como se fossem mordidas. E certa vez, o Jack chegou em casa e onde tinha a garagem, onde ele parava o carro, ele tinha um problema ali, que era assim, era muito estreito. Então, ele tinha um lugar específico que ele tinha que colocar o carro. Ele tinha que colocar o carro colado, quase colado no muro da casa, para deixar um espaço entre o carro e a grade, né, o portão ali, a cerca. Ele tinha que deixar um espaço, porque senão ele não conseguia sair do carro, não conseguia entrar e sair, não ia conseguir abrir a porta. Sim. Então ele sempre parava no mesmo lugar. Eu paro aqui, deixo um espaço aqui e saio por aqui, e amanhã eu entro por aqui. E ele chegou em casa e fez isso que ele sempre fazia, parou do mesmo jeito, normal. Quando foi no dia seguinte de manhã, ele saiu correndo para entrar no carro para trabalhar, e ele foi correndo porque tava chovendo muito, tava aquele toró. Sim. Ele saiu correndo da casa pra garagem. Quando ele chegou lá, ele não conseguia entrar. O carro tava colado na cerca. O carro se mexeu e tava colado na cerca. E aí, depois, quando eles conversaram nisso, todo mundo já tinha percebido que algo estava errado, óbvio. Uhum. E aí, depois, quando ele conversou com a mãe dele falou assim: ah, é mesmo, né? Bem que eu achei estranho. Porque assim, eu tava olhando daqui e eu tive a nítida impressão que o carro tava se mexendo, mas eu achei que era coisa da minha vista. Ela ainda Agora, viu o carro ela se viu. mexendo. Às vezes acontece, você vê um negócio, tem impressão, mas é
Ilusão é uma ilusão ótima, né? Mas é uma ilusão idiótica. Então ela achou que fosse alguma coisa assim, tipo, né? Tipo uma ilusão mesmo. Não, mas de fato, eu fico imaginando o que ele fez com esse carro. Acho que ele teve que empurrar, né? É, Empurrar na mão pra provavelmente. fora pra conseguir entrar, porque faz como? Numa outra ocasião também, a Mary, ela viu o que parecia ser um animal, né? Sabe, tipo, um animalzinho correndo. Mas assim, foi muito nítido. Ela tava... O John tinha saído, acho, foi jogar carta ou alguma coisa assim. Ela tava sozinha. E ela tava sentada, sentada, vendo TV. E normalmente o que ela fazia? Ela apagava a luz. Sabe, TV no escurinho? Sim. E ela tá lá de boinha vendo TV. Daqui a pouco ela vê alguma coisa correndo pra perto dela, assim como se fosse um animal. Só que no ângulo que ela tava, ela não conseguiu ver a cara, o focinho, pra descobrir o que era. E não era um rato porque não tinha rabo. Poderia ser, sei lá, tipo, um esquilo sem rabo, sabe alguma coisa assim? Um animal esquisito. Sim. Ela via as perninhas e ele veio correndo. Na hora que ela olhou assim, ele veio correndo e entrou embaixo da poltrona. Só que tem um detalhe aí. A poltrona era tipo um sofá-cama. Isso quer dizer que o espaço entre a poltrona e o chão era isso. Não cabe um animal ali. Não. E ele entrou ali embaixo e sumiu. Aí, claro, ela ainda levantou. Depende. Se for uma barata, cabe. Uhum. Mas não era, tinha a bundinha, as Se patinhas, for um gato entendeu? filhote, com certeza caberia, porque Assim, eles um lugar parecem assim. nem ter osso. Um Bom, furão. ela puxou, tirou do lugar, procurou, não achou nada. Num outro dia, ela viu de novo ele correndo pelo corredor assim. E foi a mesma coisa. Ele passou, ela só viu a parte de trás e ele sumiu. Meio que sumiu perto da parede, sumiu assim. Do jeito que veio, foi embora. Como as coisas estavam evoluindo na casa, além de tudo isso que a gente já comentou aqui, era comum eles ouvirem sussurros. Muitos sussurros e ruídos, principalmente o casal, quando eles iam dormir, o Jack e a Janet. Muita coisa acontecia no quarto deles, ou no corredor, e eles ouviam do quarto deles. E aí teve uma noite que ela estava acordada na cama, ela não estava conseguindo dormir, já era acho que mais de meia-noite, 1 hora, não sei. Porque tava muito calor. Sabe aquele calor que você não consegue dormir? Uhum. E aí ela não estava conseguindo dormir. De repente ela começa a ouvir 2 vozes femininas. Chinelo voando. Odd, para! Você tá atrapalhando. Vai lá pegar o brinquedo, esse ruído vai sair no vídeo. E uma dessas vozes começou a falar assim: ai, quantas vezes eu tenho que te falar? Toda vez eu tenho que falar, eu tenho que repetir. Eu tô cansada de repetir o que eu vou ter que fazer com você. Era assim que ela escutava. E aí, quando a voz parou, ela começou a ouvir passos no corredor. Só que assim, não eram passos no corredor. Eram passos no corredor. Ela falou que era uma pessoa, parecia uma pessoa tão pesada, que ela falava, cara, mas isso aí é o quê? Um jumento, um elefante? Parecia que era uma pessoa com uns 400 quilos andando no corredor. E aí, óbvio, aí ela ficou apavorada. Ficou apavorada. Conhecemos alguém que passou por uma coisa parecida. Uhum. Vou deixar o link na descrição se vocês não viram. O caso da casa assombrada que a gente morou, minha mãe passou por isso, o link tá aqui embaixo. Ela começa a ouvir passos no corredor, ela fica apavorada. Quando esses passos param, ela levanta, ela senta na cama, ela olha, ela pensa, tô ficando maluca. Porque só eu tô ouvindo essas coisas em casa. Tô ficando maluca. E ela pega e desce. Ela desce, ela vai lá pra cozinha. Então ela tá ainda tentando entender o que tá acontecendo. Você fica querendo... Eu ficaria embaixo da coberta. Ela desceu e foi pra cozinha. Armadilha contra fantasma, nada, né? Ela foi pra cozinha, abriu a janela, porque ela tava com muito calor, abriu a janela da cozinha, acendeu um cigarro, sentou e começou a fumar. Ela tá fumando cigarro, ela começa a ouvir os ruídos do corredor. A cura pra gente louca, né? É. Estou ficando louca, preciso fumar um cigarro. Exato. E aí ela tá lá fumando e ela começa a ouvir de novo os passos no corredor. E ela fica, gente, não é possível, tá todo mundo dormindo, ninguém escuta essas coisas, só eu escuto. Bom, eventualmente o barulho parou, ela terminou de fumar, já tinha terminado de fumar, colocou o cinzeiro em cima da mesa, aí ela voltou pra cama. Quando ela voltou pra cama, que ela deitou, de repente, ela começa a ouvir como se alguém batesse com os punhos na cômoda dentro do quarto onde ela tá. Como se aquilo que tava no corredor esperou ela voltar pra terminar a brincadeira, entendeu? E aí ela começa a ouvir as batidas assim, pá, na cômoda. Pá,
E aí, óbvio, ela entrou em pânico. E ela começou a sacudir o Jack. Acorda, aquele negócio que a pessoa não acorda, né? E ela, tipo, montava em cima dele com os braços, com a perna assim, acorda, acorda. Ele não acordava. Ele não acordava, ele não acordava. Daqui a pouco veio o cachorro também tava meio esquisito, meio desnorteado. Ele mordia a mão dela com a boca. Ela mordia assim, né? Colocava a boca na mão dela e meio que puxava, como se quisesse tirar ela da cama, talvez tirar ela de lá, não sei. Eu sei que ele tentou, e ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Daqui a pouco o barulho parou. Aí o cachorro deitou do lado dela e dormiu do lado dela, sendo que geralmente ele dormia do lado do Jack. Ele ficou ali com ela a noite toda, acho que pra proteger ou alguma coisa assim, que ela era a única que tava acordada. Quando ela desceu pra fumar, ele foi junto, tava com ela andando ali pela casa. Sim. Ele ficou ali com ela. A Mary também, num dia, ela tava no banheiro e ela sentiu como se alguma coisa abraçasse ela, assim, como se fosse, sabe quando você põe uma toalha? Mas era uma coisa invisível. E essa coisa ia empurrando ela, meio que levando ela pra dentro da banheira. E ela quase não consegue se segurar, mas ela colocou a mão assim, sabe? Como que chama aquilo? Aquelas barras de segurança que tem quando você tem gente idosa em casa, né? Que fica na parede Corrimão? assim, ó. Parece um corrimãozinho. Como eles eram dois idosos, eles tinham. E aí ela se segurou, e aí uma hora o negócio parou de puxar ela, mas ela ficou com medo, porque, né, tava arrastando ela pra banheira, vai saber, né, o que ia acontecer. Um tempo depois, no verão de 85, numa determinada noite, a Janet sofreu um ataque pior ainda. Foi o pior ataque que ela sofreu. E nesse dia, nessa noite no caso, ela tá deitada na cama, normal, parece que ela tá assim encostada no Jack ou alguma coisa assim, quando alguma coisa começa a puxar os pés dela. E aquilo começa a puxar, e na hora a reação do Jack foi segurar. E ele segura ela assim. Conforme ele segura, seja lá o que for invisível, fica puxando ela assim de volta. E ele segura. E assim, ele descreve que virou o verdadeiro cabo de guerra. Ele estava literalmente puxando ela e alguma coisa puxando embaixo. Quanto mais ele puxava, mais essa coisa fazia força. Até que uma hora ele ficou lá segurando ela e aí aos pouquinhos a força foi diminuindo e tudo parou. Você já imaginou alguma coisa te puxando para fora da cama, uma coisa que você não tá vendo? E aí a pessoa que tá com você fica tentando te puxar e gente, Pois é. isso é muito bizarro. Porque já fico imaginando uma coisa puxar o seu pé, puxar o seu lençol, puxar o seu cobertor. Uma coisa te arrancar da cama. É. Eu fico imaginando o coitado que tava lá fazendo cabo de guerra com a esposa, né? Eu Legal acho que é não. pior pra ela. Uma outra coisa, um outro ataque também perturbador foi o caso do Lustre. Esse caso, por sinal, essa cena é retratada também no Invocação do Mal 4. E tem essa cena no Casa das Almas Perdidas também, do Lustre É caindo. verdade. O que aconteceu aí? Era a crisma de uma das meninas, da Heather, eu acho, não sei. Uma das meninas ia fazer a crisma lá, na igreja. E faltava mais ou menos uma meia hora para elas saírem, para a família sair para ir para a igreja. E tava na cozinha a Janet, a menina e uma das menorzinhas, uma das gêmeas. Estavam as três lá. De repente, do nada, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum ruído, sem nada, absolutamente nada, tinha como se fosse um lustre, uma lâmpada em cima. Como se fosse um lustre mesmo. E que ficava no topo assim da cozinha. E aquilo do nada despencou assim, pá, de uma vez, em cima da mesa da cozinha. Só que assim, pensa numa estrutura pesada. O que acontece? Se tivesse rachado, quebrado em algum ponto, como aquilo era muito pesado, o que ia acontecer? Inclinar. Ele ia inclinar de um lado e cair. Algum ruído ia fazer. Alguma coisa ia acontecer. É. Quantos parafusos, quantos pregos, seja lá o que for, eles precisavam para manter aquilo no teto? Como que o negócio quebra inteiro ou desrosqueia inteiro, seja lá o que for, inteiro e cai desse jeito? Pá! Como? É. Óbvio que o Jack olhou, o pai dele olhou, eles eram muito bons com coisa de casa, de reforma, esse tipo de coisa, manutenção. E eles não acharam uma explicação lógica para isso. A estrutura que era aquele negócio, pesado do jeito que era, ele jamais cairia dessa forma. Sim. Ele provavelmente ia inclinar primeiro. Provavelmente não tinha como não ser isso, entendeu? Sim. E ele despencou do teto e a menina, a mais nova que estava ali, uma das gêmeas, ela se cortou, se machucou assim, cortou a testa e tal.
entendeu? Óbvio, a menina se machucou, as filhas que foram jogadas da cama, a Janet que foi atacada, tudo isso que estava acontecendo, fora os gritos, também tinha uns gritos que eles escutavam de vez em quando dentro da casa, do nada. Sim. Tá deitado na sua cama, você escuta um grito do corredor, um grito do além, totalmente assustador. Tudo isso estava acontecendo, e aí eles estavam com medo, e eles já estavam tentando buscar ajuda da igreja, na igreja local, e eles já tinham ido lá várias vezes, e o padre da igreja local não ajudava, né, tipo, não queriam se envolver. Acabou que eles fizeram o quê? Eles estavam tão desesperados com tudo que estava acontecendo que eles jogaram na mídia. Procuraram um jornal e pediram para publicar uma matéria contando a história deles. Porque eles não sabiam a quem recorrer. Então eles falaram, vamos divulgar, alguém deve saber o que a gente faz aqui. Porque eles não sabiam o que fazer, estavam com medo. E a Janet, ela começou a pesquisar um monte de coisa, né? Ela começou a pesquisar sobre o sobrenatural, começou a ler um monte de livro e tal. E ela descobriu várias coisas que ela não conhecia do mundo paranormal. Só que isso não ajudava ela a saber o porquê estava acontecendo ou como se livrar disso. Ela tinha um monte de informação que ela não podia usar para nada, então ela jogou, eles fizeram uma matéria, né? Pediram para divulgar no jornal. E aquilo virou um estouro. De repente começou a brotar um monte de gente na porta da casa deles. A rua deles virou uma muvuca, uma bagunça de gente, porque tinha os repórteres, você tinha os curiosos, ficou uma loucura aquilo ali. Daqui a pouco os vizinhos começaram a ficar com raiva deles, porque prejudicou todo mundo, né? Todo mundo que morava ali. Imagina, você quer passar ali na rua onde você mora com um carro para estacionar, você não consegue, tanta gente. E é todo dia, toda hora. Ninguém aguentava mais. Sim. Começou a atrair umas pessoas meio loucas, assim, que não acreditavam na história e começaram a hostilizar a família, jogar pedra, jogar tijolo pelas janelas da casa. Então, eles não achavam ninguém para ajudar eles e as pessoas ainda estavam atacando eles de graça, falando que eles eram mentirosos. E aí, nesse meio tempo, teve um professor de uma faculdade que ele ficou sabendo da história e ele tinha contato com o Ed e a Lorraine e ele entrou em contato com eles e falou, olha, tá acontecendo um negócio muito estranho ali e não sei o quê, eu acho que vocês podiam dar uma olhada. E aí eles entraram em contato com os Smurf, começaram a conversar, eles conversaram várias vezes por telefone antes deles irem de fato na casa e tal. E a investigação deles começou em 86. Nisso já fazia 13 anos que a família estava vivendo nessa casa. Bom, no primeiro dia que eles chegaram lá, já aconteceram coisas estranhas. Porque o Ed chegou lá com a Lorraine e ela faz a investigação psíquica dela e ele virou para os Smurfs e falou assim, olha, vamos tentar fazer uma bênção, né? Vamos fazer alguma coisa aqui, vamos orar. E aí eles vão tudo lá pro quarto do casal e ele abre a maletinha dele e ele tem várias relíquias, objetos sagrados, água benta, várias coisas assim. E ele começa a colocar as coisas assim na cama e ele coloca cantos gregorianos e eles começam a rezar, todos eles ali. Quando eles começam a fazer isso, a tal da porta do armário começa, né? Aquela porta, aquela lá do começo, tá muito rápido. Tinha uma televisão no quarto deles, que ela tava desligada, mas aí ela começou a fazer luz assim, começou a ficar meio que iluminando tudo. Não aparecia imagem, era só uma luz que saía da TV assim. Apesar dela estar desligada, e a cômoda, ela começou a se movimentar inteirinha. Todas as coisas que tinham ali em cima começaram a rodar, se mover. Foi uma coisa muito maluca. Fora as batidas que eles ouviam nas paredes também nesse momento. Bom, a investigação deles durou vários meses. Eles fotografaram tudo, filmaram, eles presenciaram queda de temperatura, eles viam uma figura negra se materializar pela casa. Essa figura já tinha sido vista antes deles chegarem, tanto pela Janet quanto pela Mary. Elas diziam que é como se fosse uma massa negra que andava pelos corredores, elas viam aquilo flutuando, não tinha rosto, não dava para ver rosto, mas parecia ser a forma de uma pessoa. E aí, com essa investigação toda, a Lorraine, ela entendeu que a casa estava habitada por 4 entidades. 3 eram espíritos humanos e 1 era um espírito não humano, ou seja, um demônio. Então, os espíritos eram: uma senhora idosa, que parecia inofensiva, um pouquinho confusa, mas que não ia fazer nada demais para ninguém. 2, uma moça mais jovem. Essa moça, sim, ela poderia em algum momento ou não ser
perigosa, violenta, mas a Lorraine não tinha certeza. O terceiro espírito era um homem que, segundo ela, morou na casa, sofreu muito lá dentro e morreu ali. E o quarto, que era o demônio, ele estava fazendo o quê? Ele estava manipulando esses 3 espíritos para que eles atormentassem a família. Em nome do demônio, vamos pôr assim, entendeu? Então, na verdade, o demônio estava atacando a família e estava usando uma força quadruplicada, que era ele mais os fantasmas. Era isso que estava acontecendo. Por isso aconteciam tantas coisas, tantas vozes, sussurros, gritos, várias coisas. E, inclusive, alguns vizinhos chegaram a relatar, vizinhos próximos que tinham amizade com eles ali, chegaram a relatar que em algum momento a família não estava em casa, eles estavam viajando alguma coisa assim, e esses vizinhos, eles ouviam gritos vindo de dentro da casa, eles olhavam, todas as luzes estavam acesas, e eles sabiam que não tinha ninguém ali. E como dá para imaginar, como a gente já pode imaginar, o fato dos Warren estarem ali e estarem fazendo a investigação e fazendo as orações e tudo mais, óbvio, deixou o demônio puto da cara. E os ataques ficaram piores e piores, as coisas começaram a piorar, até que o Jack chegou a sofrer um ataque sexual de um súcubo. Um súcubo, para quem não sabe, é um demônio feminino que é violenta as pessoas, assim como existiriam os íncubos, que são demônios masculinos. O ataque do Jack foi perturbador, parece que aconteceu mais de uma vez. Essa história, quando ele começou a vir a público com essa história, ele foi muito humilhado, as pessoas debocharam dele, aí chega uma hora que ele não queria mais falar sobre isso, né, porque ele falava que tinha sido estuprado por um demônio, as pessoas não levavam, não botavam fé. Até que chegou uma hora que ele contou realmente o que aconteceu, apesar dele não querer, porque as pessoas judiavam dele por causa disso, ele acabou contando. E eu trouxe o relato dele para vocês, que é bem estranho, mas eu vou ter que ler esse aqui, peraí. Pois bem, segundo ele, eis o que aconteceu. Para ser honesto, eu odeio pensar nessa coisa. Sua pele era branca como papel, mas estava coberta em alguns pontos com uma superfície escamosa. Já em outros pontos eram feridas abertas, do tipo que você pode imaginar que um leproso teria. Era alguma coisa assim. Ela tinha cabelos longos, brancos e desgrenhados. Seus olhos eram vermelhos. No interior da sua boca, suas gengivas eram verdes e alguns de seus dentes estavam faltando, mas aqueles que ela tinha eram muito longos e pontudos, como se fossem os dentes de um vampiro. Ela me montou na posição dominante e começou a me cavalgar. Essa é a única maneira que eu posso descrever aquilo. Eu não me lembro de ter sentido nada, além de pânico e um terror absoluto. Eu podia dizer que ela estava tendo orgasmos, porque ela dava pequenos espasmos. E seu sorriso se alargava. Então, ela simplesmente, de repente, desapareceu. Você tá rindo, produção? Você acha isso engraçado? Eu acho engraçado, tipo, ela só desaparecer. Tipo, mano, você já pensou coisa perturbadora? Ela tá lá e de repente, puf, não existo mais. Isso é perturbador, né? Dando aquele sorriso assim. É. Aquele sorriso assustador. Hein? Bom, claramente a coisa já tinha extrapolado todos os limites e a igreja local não ajudava eles, não queriam fazer nada, ninguém queria entrar em contato com o Vaticano para liberar, né, para aprovar um exorcismo formal e não tava dando, entendeu? Não tava rolando. A própria Lorraine tentou, ela foi lá na igreja, ela dirigiu até lá, foi lá na igreja lá da região onde eles estavam, que era, né, da área ali. O padre não quis nem atender ela, disse que não tinha tempo para falar com ela, que ele estava esperando um casal que ele ia orientar, porque esse casal ia, né, eles iam se casar e tal. Enfim, eles não conseguiram suporte nenhum. E aí a Lorraine pegou e chamou o padre McKenna, que era um padre que já tinha trabalhado com os Warren, ele já tinha feito vários exorcismos e ela pediu para ele ajudar e ele veio de Connecticut. E ele veio,
Ele fez o exorcismo, foi embora, as coisas se acalmaram por alguns dias e depois voltaram a acontecer outros eventos. Os Smurf estavam desesperados, estava perigoso. Aí a Lorraine pediu para ele ir lá de novo. O padre McKenna voltou, fez mais um exorcismo. De novo, eles sentiram lá aquela paz, aquele alívio. Passou uns dias, começaram os eventos outra vez. E ninguém sabia mais o que fazer. E foi quando em 86, isso foi em 86, eles resolveram escrever um livro, entendeu? Escrever um livro para ver, uma para expor à igreja, para ver se chamava a atenção da igreja, né, do Vaticano, alguma coisa assim. Uhum. Outra para ficar famoso e ganhar muito dinheiro. Não, mentira. Eles escreveram um livro porque, gente, eles não sabiam mais o que fazer, tava tudo cagado, e aí eles quiseram contar a história deles e quem sabe, se tivessem sorte, encontrar alguém que ajudasse. E a Lorraine ajudou, os Warren ajudaram, eles escreveram em colaboração juntos ali. Eles juntaram relatos, parece que de 23 pessoas, mais de 20 pessoas que presenciaram alguma coisa ali, entre vizinhos, parentes, outros investigadores paranormais, enfim, uma galera. E eles escreveram um livro. E por incrível que pareça, por conta desse livro, que esse livro foi publicado, eles de fato conseguiram ajuda. Então, assim, eu vou contar um detalhe agora que não tá na obra original, não tá nesse livro, porque quando o livro saiu, os Warren não tinham conseguido resolver, acabou aí, entendeu? Que fazia exorcismo, foi também um pastor de uma igreja próxima ali também, foi fazer uma bênção. O McKenna fez lá o padre McKenna fez lá os 2 exorcismos. Bom, toda hora tinha um religioso ali, não resolvia. E aí, quando eles publicaram o livro, ainda não parava os eventos. Só que aí teve um homem que a Lorraine falou numa entrevista que ela não faz ideia de quem é esse cara, não faz ideia de quem seja. Mas o que ela sabe é que é um homem que estudou em Roma, ele estava estudando para ser padre. Só que ele teve algum problema na família de saúde, então ele voltou para os Estados Unidos e largou o que ele estava fazendo. Ele montou, parece que uma livraria católica em Nova York e ele leu o livro. Ele leu o livro e ele ficou horrorizado. E aí ele entrou em contato com o Vaticano, com Roma, porque ele, como ele estudou lá, ele tinha muitos contatos lá. E aí, o que aconteceu? O Vaticano ficou sabendo, e aí eles conseguiram liberar um exorcismo formal. Essa parte não tá no livro, porque foi depois da publicação. Sim. E a Lorraine fala que foi assim, chega a ser irônico, porque do nada, um dia, aquele mesmo padre que não quis atender a família, que não quis atender a Lorraine, não quis atender ninguém, bateu na porta caruda, na maior cara de pau, bateu na porta deles. Ai, olá, como você está, Janet? Eu tenho uma ótima notícia para você. O Vaticano vai intervir. Nossa, finalmente, né, amigo? Sério? E aí, em algum momento, muito eles mandaram ao que parece, eles mandaram um exorcista super mega blaster pra lá e parece que ele conseguiu resolver. Porque até então, todas as bênçãos e exorcismos eles amenizavam, mas não resolviam de fato o problema, tá? Existe um outro livro, tem esse livro original, vou fazer um parênteses aqui. Tem um livro na Dark Side, não sei se todo mundo conhece, ele se chama Vidas Eternas? Deixa eu ver, que eu não vou lembrar agora. É uma coleção que eles têm dos Warren. Então tem um livro que... Um dos livros ele conta vários casos. Aí tem esse livro que conta sobre o caso da família Smurf. Tem um outro que conta de uma casa que já foi uma funerária. Eles têm vários livros ali. É Vidas Eternas. Eu vou pôr aí na tela para vocês verem. Esse livro é mais recente, obviamente. Então, assim, como já faz um tempo que eu li, eu não tenho certeza se nesse livro, que é mais novo, ele tem essa parte da resolução do desfecho, ou se ele é uma edição daquele livro antigo que não tinha. Tem que ler de novo, vou ter que reler esse livro para ter certeza dessa informação. Então eu não sei se nesse livro conta desse exorcismo final que aconteceu depois. Mas se alguém tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo também o link na descrição. Se alguém quiser comprar o livro, eu vou deixar aí e aí vocês acessam lá bonitinho. Inclusive, esse livro mais antigo foi o livro que originou o filme A Casa das Almas Perdidas. Já falamos dele aqui, inclusive no vídeo anterior. Se você não viu, você dá uma voltadinha lá. O filme é baseado todinho nesse livro antigo. Por isso que ele é tão fiel à história real. Óbvio, não
No livro, no filme não tem 1/3 do que realmente aconteceu lá, porque não caberia, não teria que ser uma série, entendeu? Não ia caber num filme só. Mas ele é muito, muito, muito mais real do que a gente tá vendo agora. E enfim, e o que aconteceu com a casa? Tá lá até hoje. Em 88 eles se mudaram. Se mudaram da casa, porque, cara, não dava, entendeu? Não tava legal, era fantasma, era os curiosos que hostilizavam eles tinham que mudar, mudaram. E aí, claro, ficou aquele negócio. Tem que vender a casa, tem que alugar a casa. Não é uma coisa fácil, porque tem fama de assombrada. Mas no final das contas, parece que já moraram várias pessoas ali depois disso. E hoje tem uma moradora lá que se chama Deborah Owens. E ela afirma que nunca presenciou nada de anormal na casa, nada de paranormal, sobrenatural e tal. Então esse é um caso, para muitas pessoas, ele é muito controverso. Tem muitos investigadores paranormais que criticam muito os Warren, que acham que eles são muito... Eles não são imparciais, entendeu? Como eles são muito religiosos, eles puxam muito linguiça pro lado deles. E é verdade, a gente sabe que puxa, né? Até as explicações, às vezes, não tem o menor sentido, que eles têm que criar uma explicação para caber na crença cristã, na mitologia cristã, mas tudo bem, faz parte. Mas enfim, tá lá. A história é essa. Comenta aqui pra mim se você já conhecia esse caso, ou se você conhecia e sabe de alguma outra informação que eu esqueci de falar, alguma outra coisa que eu... Porque é muita coisa, provavelmente tem mais coisa que eu não falei. Eu acho um dos casos mais assustadores e ao mesmo tempo mais legais que eu já vi, e eu quero saber a sua opinião também. Não esquece de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, deixar o seu like se você gostou, e segue nas redes sociais que estão na descrição, inclusive da produção, que estão sempre lá, viu? Você não sabe, mas tá lá. Produção 2, tá sempre lá. Minha mais nova roteirista, logo mais vai sair o vídeo dos roteiros que ela fez pra mim, ficou muito bom. Fala tchau, produção! Tchau, produção! Pronto, lá vai ela. Oi, produção, tchau, produção. Muito bom. Tá certo.